Fala galera, beleza? Esse é o A História Presente e o nosso tema de hoje é a cultura de imunização em tempos de coronavírus. Para falar sobre essa temática, nós vamos começar traçando um pouquinho um breve histórico sobre a política de vacinação no Brasil ao longo do século XX. Bom, até os anos de 1910, o grande vilão da agenda de política de vacinação brasileira era a varíola. Entre as décadas de 20 e 30, torna-se a febre amarela, e a partir daí, entre as décadas de 30 e 40, a malária. Bom, no início do século XX, o então presidente Rodrigues Alves e o seu sanitarista Oswaldo Cruz tentam implementar uma política de vacinação obrigatória, num contexto político já muito complexo, já que o então prefeito da cidade, Pereira Passos, tentava implementar uma política de modernização que vai ser responsável pela destruição de várias casas e pela desapropriação de moradores e de uma população mais pobre do Rio de Janeiro, afastando essas pessoas dos grandes centros, colocando elas para as periferias e gerando até mesmo o processo de favelização. A insatisfação popular com as políticas de Pereira Passos, somadas a essa política de vacinação obrigatória, num contexto onde ainda não havia um esclarecimento para a população sobre a importância da vacinação, né, e havia um certo temor sobre os efeitos da vacinação, isso vai gerar um grande caos político que vai resultar na revolta da vacina de 1904. As décadas seguintes são um pouco mais tranquilas, e pequenas tentativas de políticas de imunização vão tentar ser colocadas pelo Estado. Fracassa. Nas décadas de 30 e 40, a federação vai tentar então designar aos estados e municípios o dever de implementação de uma política vacinal. Fracassam também. A verdade é que até 1950, a República tinha uma política muito parecida com a que o Império, no final do século XIX, tinha em relação à vacinação. Ou seja, não havia política que buscasse uma imunização prévia da população. A verdade é que só havia uma tentativa de resolução do problema depois que ele já estava posto, depois que os surtos e as epidemias já estavam na ordem do dia. Bom, no final da década de 50, o presidente Juscelino Kubitschek, naquela política desenvolvimentista, que vai receber uma grande injeção de capital externo, vai conseguir ampliar um pouco mais essa cobertura vacinal, conseguindo aplicar mais de 2 milhões de vacinas contra a varíola, que tornou-se novamente o problema na ordem do dia. Porém, não foi tão efetivo também na sua tentativa. Alguns anos depois, Jânio Quadros e João Goulart, os presidentes do início da década de 60, também vão fracassar na tentativa de uma política nacional de vacinação. É apenas a partir de 1967 até 1971 que o Brasil, sofrendo muita pressão externa, recebendo uma grande injeção de capital externo, principalmente dos Estados Unidos, no contexto da ditadura militar, que vai importar uma quantidade significativa de vacina no combate à varíola, mais de 81 milhões de vacinas, que foram responsáveis pela ampliação em 84% da cobertura vacinal, e o Brasil vai passar, a partir desse momento, a erradicar a varíola no território nacional. Bom, percebemos um contraste forte entre o início do século XX e o final do século XX em relação à própria postura do Estado e da sociedade, Inicialmente, uma rejeição da população em relação à vacina e uma inabilidade do Estado, que começam a mudar mais para o final do século XX. Percebemos também que esse certo civismo imunológico que passa a ser criado na sociedade, ou seja, uma consciência do cidadão da importância da vacinação, é algo mais recente, do final do século XX, início do século XXI. E mesmo assim, sofre ainda hoje alguns ataques de movimentos anti-vacina. A gente tem que sempre ligar o alerta para essa questão, porque embora sejam movimentos pequenos, eles ameaçam essa política de ampliação da vacinação pelo Estado. Falando nisso, o Brasil hoje
tem uma cobertura vacinal maior do que a recomendada pela OMS, né? E é o país da América Latina que tem maior alcance, né, na vacinação da sua população. Bom, aproveito inclusive essa temática para convidar vocês a partir do dia 23 de março, né, a participar da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Essa vacinação, a partir do dia 23 de março, é para idosos e profissionais da saúde, tá? A partir do dia 16 de abril, para professores e profissionais das forças de segurança, e a partir do dia 9 de maio, para os demais grupos sociais, como crianças, jovens, entre outros. Qual é a importância da vacinação contra a gripe, contra as influenzas? Bom, a gripe é também uma doença séria, pode matar, embora tenha uma gravidade relativa, mas também no momento que a gente vive uma pandemia de coronavírus, facilita os profissionais da saúde na triagem dos casos de coronavírus, ou seja, na hora de identificar os sintomas que podem ser parecidos, né, entre a gripe e o coronavírus, facilita essa triagem dos profissionais de saúde. Beleza, galera? Então, vamos nos vacinar, né? Vamos estar atentos aí à importância da vacinação para a sociedade. E é isso aí. Esse foi o primeiro tema do A História Presente. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.